Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Deus te abençoe. Que a paz do nosso Deus esteja presente dentro da tua casa. Em tudo que fizeres, Ele seja contigo. Eu estou dividindo com você neste domingo uma mensagem que ontem, no sábado, Deus falou no meu coração. Porém, eu tinha tomado mais uma dose dessa vacina contra o Covid. E você sabe que o efeito é bem complicado, né? Na sexta-feira, já na sexta-feira à tarde, né? Tarde, no comecinho da metade da manhã eu tomei na sexta. Já à tarde, já começou o efeito, né? Comecei a ter os efeitos, né, colaterais, vamos dizer assim. E aí dura 2 dias, graças a Deus hoje já estou bem. Então eu ia gravar essa mensagem ontem, mas em vista disso eu acabei não gravando. Desculpe algum barulho que você está ouvindo, né? Porque aqui fora aqui tem gente de carro. E é uma mensagem que Deus falou no meu coração de uma maneira diferente. Você já ouviu essa mensagem, já leu essa mensagem, você já viu pregadores pregar ela. É uma mensagem que conta que um rei estava destinado a morrer. E o homem de Deus foi até ele dizendo que ele ia morrer. Sobre a história do rei Ezequias. A Bíblia diz que ele estava enfermo e que a enfermidade dele ia levar ele à morte. Há doenças que não é para a morte. Agora, há enfermidades que é para a morte. Há doenças que não seriam para a morte, mas se não forem tratadas, cuidadas, podem levar a óbito. E como há doenças que eram para óbito, a situação pode ser revertida. A gente já viu casos que o nosso Deus operou de pessoas que estavam condenadas. Eu, por exemplo, eu tive uma enfermidade quando era criança. Eu sempre digo, não quando era pequeno, porque pequeno eu continuo sendo. Quando eu era criança, os médicos diziam para minha mamãe que eu não viveria até os 21 anos. Não passaria disso. Estou aqui nos meus 4,6 já, incrível que pareça, né? Quer dizer, então, os médicos erraram. Ou eles não erraram, melhor dizendo. O Deus que minha mamãe servia, o Deus o qual eu sirvo, mudou o prognóstico do homem. Ele é especialista nisso, em contrariar a palavra do homem. O Deus que eu sirvo, o seu Deus, ele é especialista em contrariar o que o homem diz. E esse rei estava doente, fadado a morrer, deitado no seu leito, não tinha mais o que ser feito. Imagina uma cena, daqui a pouco alguém chega e diz para ele: olha, rei, o profeta Isaías está aí fora e quer falar com o Senhor. Imagina a alegria no coração do rei. O rei deve estar dizendo: bom, veio o homem de Deus falar comigo, deve estar trazendo uma notícia boa. Deus deve ter mandado dizer através dele para mim que eu vou ser curado, que eu vou sair dessa cama, que eu vou voltar a viver. O rei ainda não tinha nem herdeiro. O rei não tinha nem filhos ainda, pra você ter uma ideia. Não tinha nem quem fosse herdar o reino dele, ainda tinha mais esse desespero. Se eu morrer, quem vai ficar no meu lugar? E diz a Bíblia que aconteceu assim, Isaías capítulo 38, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, era para a morte. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, eu imagino a cena, né? O Isaías entrando no quarto do rei, o rei naquela esperança, deixa eu tomar um golinho do meu café aqui, o rei naquela esperança, né? Imagina o rei dizendo para ele, homem de Deus, quais são as boas novas? E o profeta diz para ele assim, assim diz o médico, assim diz o vidente, assim diz o pastor, é isso? Não. Assim diz o Senhor. Deus está mandando te dizer. Imagina que o rei, quando ele... Deus está falando, que Deus está dizendo que eu vou viver? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha a notícia que ele recebeu, olha a resposta. A esperança dele era o que? O profeta tem que dizer para ele, tu vai viver, tu vai sair dessa situação. Você vai sair dessa cama, porque o que as pessoas esperam é isso, né?
Por exemplo, as pessoas, vivemos, eu não vou entrar nesse detalhe, mas vivemos uma época onde as pessoas vão para a igreja, 90% delas em busca de milagre, uma transformação de vida, de querer a sua vida transformada, de ser abençoado, prosperar, casar, vencer os seus problemas. E aí chega na igreja, pastor, você vai vencer, você vai sair dessa situação, olha, Deus está fazendo, receba a vitória. Aí ela não recebe, não acontece como ela queria, da maneira que ela queria, da forma que ela queria, ela se decepciona. O senhor está dizendo que Deus não faz milagre? Faz. Que Deus não é poderoso para mudar a vida de alguém? É. Que Ele não pode, tudo Ele pode. Mas é do jeito dele, da maneira dele, na hora dele, como Ele quer. Não é do jeito que os pregadores hoje se dizem que tem que ser. Mas deixa, não vou entrar em detalhes, porque foi forjado um povo hoje em dia, aqui, pelo menos no Brasil, eu já preguei até fora do Brasil, para quem não sabe, eu estive fora do Brasil pregando hoje. Mas no Brasil é pregado um evangelho que não é o evangelho. Se a gente analisar a fundo o evangelho que o Senhor Jesus pregou, tem nada a ver com o evangelho que hoje é ensinado. São poucas as igrejas que ensinam, poucos pregadores que ensinam o evangelho que Jesus ensinou. O evangelho hoje é um evangelho baseado em vitória e bênção, e não foi isso que Jesus ensinou. Eu posso mostrar na Bíblia, desmascarar quem for. Isso até eu fui aprendendo com o tempo, fui amadurecendo. Mas por que eles não mudam então? Porque eles não querem voltar atrás, vai quebrar suas igrejas, o povo vai sair, o povo não vai entender. Por que pregar uma coisa e prega? Tem muito pregador que sabe disso, mas não quer mudar. Deixa pra lá. Então o profeta entrou e falou para ele, tu vai morrer. Qual era a esperança dele? A esperança dele era do profeta. A esperança é que o profeta fosse trazer uma boa nova para ele. Ele não tinha tomado nenhuma atitude até aquele momento. Até aquele momento, Ezequiel não tinha tomado nenhuma atitude. Estava ali na cama dele, deitado, talvez choramingando, reclamando, tentando a ajuda dos médicos, tentando que os médicos dele, os cirurgiões, aquelas pessoas pediam de repente para os outros orar, interceder para ele, que a Bíblia não fala que ele estava tomando nenhuma atitude aqui. Aí quando ele ouviu, desculpa estar tirando um negocinho do dedo aqui, bem simples, né? Quando ele ouviu essa palavra do homem de Deus, que era a esperança dele, olha a atitude dele, olha a atitude do rei Ezequias. A Bíblia não diz que ele murmurou, a Bíblia não diz que ele se revoltou, a Bíblia não diz que ele falou, sai daqui, seu perturbado, endemoniado, porque você deveria me dar uma boa ajuda. Teve histórias, situações onde reis queriam que o profeta falasse boas palavras, que o profeta chegasse e falasse algo favorável. Ele, quando o profeta falava algo que não era favorável, que ele queria ouvir, ele ficava revoltado, mandava prender o profeta, espanca ele, prende ele, mata esse miserável, tira da frente, me bota ele lá preso, não dá pão nem água para ele comer, que morra de fome. O rei poderia fazer isso, não poderia? Mas o rei tomou uma atitude que talvez é o que está faltando para você. Você está esperando muito pelo apóstolo, pelo bispo, pelo pastor, pelo obreiro, pelo diácono, diaconisa, pela mulher, pelo marido, esperando por todo mundo fazer algo para você. Mas você não faz nada. Está esperando. Talvez se ele tivesse tomado essa atitude antes, Deus já tinha operado na vida dele. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Quer dizer, o que ele fez? Ele tomou uma atitude. Em nenhum momento a gente está lendo que o rei, que o Ezequias orou, que o Ezequias se voltou para Deus. Pode, mas foi isso que o Espírito Santo falou no meu coração ontem, e que eu estou dividindo com você. Que a palavra, ela é uma palavra que ela muda, né? Quantas vezes você ouviu essa mensagem, talvez de uma outra maneira? A palavra, ela é viva, por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva. Por isso que o Senhor Jesus falou que ele é o verbo é a palavra. O verbo vive, quer dizer, a palavra hoje fala uma coisa, amanhã fala outra.
que o Espírito Santo disse para mim ontem, eu estou dividindo com você, que às vezes a gente fica esperando tanto pelos outros. Eu estou esperando por aquele apóstolo, aquele bispo, aquele pastor, aquele diácono, aquela diaconisa, aquele presbítero, aquele obreiro orar por mim. Eu estou esperando o dia daquela reunião, estou esperando o dia daquilo. E não fizemos nada, ficamos esperando, lamentando, reclamando. Imagina os aqui daquela cama, que dor, por que Deus não faz nada? E lamentando com a mulher, lamentando com os seus empregados, com os médicos. Doutor, não tem cura, doutor, e agora? Mas no momento que ele orou, Deus mudou a situação. No momento que ele fez uma oração sincera, abriu o coração. Ele não fez uma oração linda, porque a oração dele foi assim, Isaías 38, versículo 3, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade e no interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Quer dizer, ele disse: olha, lembra-te, Senhor, que eu já fui um homem de Deus, fiel, temente, fui reto. Quer dizer, por que ele está pedindo para Deus se lembrar? E ele fala: andei. Eu entendo desse andei, porque ele não andava mais. Não é porque ele andava, porque ele estava na cama, porque, analisando aqui, parece que era uma doença nas pernas que ele tinha. Não é esse sentido de andar, caminhar. Então quer dizer, uma pessoa que é em cadeira de rodas, uma pessoa que é paralítica, e que Deus não a curou porque não quis, ela não possa andar diante de Deus com fidelidade e interesse de coração? Não, esse andar é no sentido espiritual. Talvez o rei se exaltou, achou que estava arrebentando porque tinha dinheiro, porque tinha isso, tinha aquilo. E ele falou: lembra-te que andei diante de ti. Quer dizer, não ando mais. Eu não sou mais o homem que era. Mas lembra-te disso, tem misericórdia de mim. Diz que chorou. Imagina o choro dele amargo, choro de tristeza, de decepção com ele mesmo, de reconhecer aquilo. Aquilo foi suficiente para Deus ouvir e ver as lágrimas e ouvir a voz dele. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Deus viu aquilo, quer dizer, estava faltando uma oração sincera, estava faltando o Ezequias tomar uma atitude. A experiência do Ezequias talvez estava o profeta Isaías. A Bíblia não diz. Quem diz que o Ezequias não mandou chamar o Isaías? Quem diz que o Ezequias não vai lá, manda chamar o Isaías, aqui, o profeta de Deus, para ele profetizar na minha vida, a minha cura, o meu milagre? Mas o segredo estava na oração sincera dele. Você está esperando tanto pelos outros. Você está esperando tanto pelos outros, já se passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 20 anos, você esperando pelos outros e não muda a situação porque você não toma atitude. Você não age. Mas eu vou na igreja, pastor, eu faço a campanha, eu faço voto, pastor. Amadureça. De você talvez abrir o coração, reconhecer o pecado, abandonar o pecado, mudar de vida, sair dessa situação. E Deus permitiu isso justamente para isso, para quebrantar o coração dele. Mas Deus está permitindo essa situação na sua vida hoje? E se você é filho dele, você é temente a ele, tem um pacto com Deus, tem uma aliança com Deus, é claro que ele está permitindo. Ele permite, só pode o diabo tocar na sua vida com a permissão dele, de mais ninguém. O diabo não tem o poder para tocar na vida de quem tem uma vida com Deus, quem tem uma aliança com Deus. Só toca com a permissão de Deus. Ele só está permitindo isso para que você tome uma atitude. E você murmurando, reclamando. Anos da igreja vive reclamando do teu marido, reclamando da tua esposa, reclamando da vida financeira, reclamando do trabalho, reclama de tudo, murmura, vem tomar uma atitude de orar, abrir o coração, rasgar o coração, chorar na presença de Deus. Murmurando, reclamando, eu vou na igreja, eu sou dizimista, eu dou oferta, eu não entendo, nada vai mudar, sua vida vai continuar do mesmo jeito, infelizmente, porque você não toma atitude, esperando por A, por B, por C, por H, por F,
Eu vi isso anos da minha vida, muitos anos da minha vida. Eu fiquei dentro de um ministério, e a culpa não é do ministério, mas onde eu vi pessoas dependendo, esperando por um homem, esperando por um dia tal, e nunca tomam uma atitude, só naquilo estou esperando. Ah, pastor, mas tinha gente que esperava pelo Senhor, ó, comparar o Senhor Jesus com um homem, amadureça, né? O Ezequias aqui, enquanto ele não tomou atitude, não orou, aquela situação não mudou, só mudou quando ele abriu o coração. Estava esperando pelo Isaías, estava esperando pelos médicos, esperando por tudo, nunca entendendo que o segredo da tua vitória não está em apóstolo, bispo, pastor, pregador algum, não está em placa de... O segredo da tua vitória, da mudança dessa situação está em você chorar, rasgar o teu coração, se voltar para Deus, orar, buscar Ele. Ele falou, buscar-me e me achareis como buscar de todo o vosso coração. Clama a mim que eu te responderei. E anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. E você está esperando pelos outros. A culpa não é sua, porque você foi ensinado. Se você aprendeu a depender dos outros. Eu não culpo você. Eu culpo aqueles que fizeram você depender dos outros. Eu nunca fiz isso. Deus sabe disso. Eu tive até problemas por ter, muitas das vezes... Eu me lembro uma vez que uma mulher contou assim no testemunho, porque o Deus do ciclano me abriu uma porta de emprego. Eu falei, Deus do ciclano? Eu achei que era o seu Deus. Então, a gente vê a pobreza espiritual que as pessoas têm dentro delas, porque aprenderam a depender de homens. Você não depende de mim, não depende de ninguém, você depende de você, da tua fé no Senhor Jesus. De você abrir o teu coração, rasgar o teu coração, Ele vai te atender. Vai mudar essa situação. Que o Espírito Santo te dê um entendimento, a direção que você possa despertar. Que você possa entender o que é necessário para que a tua vida venha mudar, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Você que está vendo esse vídeo, se quiser se inscrever no nosso canal, eu não estava postando, né, por causa da correria do dia a dia. Vou procurar agora, vou passar alguns dias em casa, né, de férias, trabalho, e vou estar postando mais vídeos, mensagens, sempre quando tem uma revelação do Espírito Santo, tá? Então, se você se inscreve no canal, se inscreve, aperta o sininho aí, você vai estar, tem pouca gente inscrita, né? Eu não estou preocupado em ter milhares, milhões de inscritos, minha preocupação é pregar o Evangelho, né? Mas se você quiser me ajudar, você se inscreve, aperta no sininho aí, e eu garanto a você que Deus vai nos abençoar, eu e você muito, tá? Para que possamos alcançar mais almas e levar as pessoas a se reconciliar com Deus em todos os sentidos. Beijo no coração de todos, fique na paz, em nome do Senhor Jesus.